vou tentar trazer aqui uma reflexão até um pouco mais conceitual de saneamento básico, né? E vou focar, já adianto que vou focar no esgotamento sanitário. Então, eu vou cometer o pecado do senso comum de tratar saneamento como esgotamento sanitário, porque eu entendo que, na verdade, é a grande agenda civilizatória que a gente tem aí, enfim, nesse Brasil atual. Então, vou pular essa parte conceitual. Acho que agora todos nós sabemos que saneamento, na verdade, são os 4 serviços. Eu acho que de todos eles, apesar do esgoto ser um grande problema, talvez a drenagem urbana ainda seja o nosso maior desafio. Só que possivelmente isso ainda vai ficar para alguns anos. E lembrar que isso é um serviço de engenharia, né? Um serviço público de engenharia e precisa de planejamento além da própria regulação e legislação. Passar bem rapidamente a questão da história, essa imagem eu só queria tentar trazer que, na verdade, o saneamento enquanto problema só surgiu mesmo com as cidades, né? Porque no ambiente natural a gente sempre lidou com o bem comum de maneira bem harmoniosa e é uma atividade completamente natural do ser humano, os nossos resíduos, então o ambiente está totalmente preparado para isso. Agora, a gente só não sabe se o planeta estava preparado para as cidades, né? Então, talvez a cidade seja a maior tragédia aí moderna que a gente tenha atualmente. Então, a gente só foi entender o saneamento enquanto um problema real quando a gente percebeu que não dava para fazer tudo junto, né? Principalmente de maneira concentrada, causando, inclusive, aí o episódio da peste lá, que foi super trágico, né? E, enfim, desde então a gente começou a coletar e principalmente afastar o esgoto do contato com a população, principalmente para um aspecto de saúde. Naquela época não se falava em meio ambiente. Eu vou começar aqui com esse quadro, fazendo uma provocação que eu acho que é muito interessante para o que a gente está conversando aqui hoje. Esse dado aqui está um pouco desatualizado, se eu não me engano é 2015, mas o SNIS, que é o dado majoritário que a gente usa, né, o Instituto Trata Brasil usa essa informação para dizer qual é o déficit de saneamento, ele menciona um déficit de aproximadamente 84% naquela época, né, em Santa Catarina. Por outro lado, o IBGE considera que o déficit é de apenas 24%. Percebam como é invertido. Por que isso, né? A grande verdade é que assim, todo mundo que tem água em casa, ninguém está guardando o esgoto num balde ou num lugar que esteja incomodando a vida dele. Todo mundo está dando um jeito de tirar aquele esgoto da sua casa, do seu contato, né? Então, a verdade é que as pessoas, na sua grande maioria, têm saneamento. Vocês devem conhecer pessoas que vivem numa casa de alta renda, sem cobertura de rede de esgoto, e vocês não vão dizer que eles estão com uma condição de saúde ou vivendo algum problema, uma emergência ambiental relacionada a isso. Então, a grande verdade é que a gente temos muito saneamento, sim. Isso porque a gente tem que voltar a entender o sistema individual, as fossas sépticas, como saneamento. Ele é um sistema, ele tem eficiência e ele talvez vai ser a única solução para regiões menos densas, onde não vai valer a pena para nenhuma companhia de saneamento, nenhuma empreiteira vai querer fazer uma obra, ou uma companhia privada que seja, vai querer fazer uma obra que não vai se pagar em 100 anos. Então, assim, esse esgoto está sendo gerado hoje, só que a gente só não está preocupado com o dano ambiental que ele causa. O dano de saúde está afastado nesses casos. Essa figura aqui, eu arrisquei fazer uma simulação de qual que é o verdadeiro impacto que a gente está causando, né? Então, se a gente considerar 20% de rede e assumir que 3% dessa rede não está bem ligada, seja por ligações clandestinas ou por problemas de operação, e considerar uns 70% de fossas sépticas, sendo que só 25%, e aqui eu estou sendo bem conservador, só 25% desses 70% não estariam cuidando adequadamente dessas fossas, né? Então, a gente teria aí um cenário de aproximadamente 38% do esgoto gerado, né, e o lodo das fossas sépticas sendo lançado no ambiente sem tratamento. Percebam que é bem diferente desse cenário que diz que o déficit de Santa Catarina é monstruoso, somos, só ganhamos do Piauí, esse tipo de informação que a gente vê por aí. Então, essa figura aqui tenta mostrar de maneira bem emblemática
que as duas situações, na verdade, prestam o mesmo fim, elas cumprem o mesmo objetivo, certo? Que é afastar o esgoto do meu domicílio e depois eu tratar adequadamente e aí, eventualmente, se possível, recuperar esse material, né? Porque hoje em dia já é sabido que o esgoto é fonte de energia, tem todo esse nexo da água, alimento, energia, que cada vez mais está sendo trabalhado esse conceito, que é tudo uma coisa só, né? É tudo um ciclo só. E por que não pensar num cenário onde a gente só vai fazer sistema centralizado para aproximadamente 80% da população, nas zonas mais densas, e 20% aquelas áreas mais afastadas, onde eu não tenho essa grande concentração de esgoto? Por que não pensar num sistema descentralizado? É óbvio que, para isso, a gente tem que, de fato, pensar isso aqui como serviço público também. Eu não posso deixar a responsabilidade do cidadão, do morador, dele estar preocupado em limpar a fossa dele. Ele tem que ser lembrado, da mesma forma que o agente de saúde passa na casa do cidadão para ver se ele tem foco de dengue, por que não uma política, uma agenda? A gente está falando de fossas sépticas que precisam de limpeza a cada 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, né? Eu acho que é uma agenda bem tranquila de se fazer de fiscalização. Por que não assumir isso como serviço público? Por que não, eventualmente, não cobrar tarifa desse usuário bem menor que a tarifa da coleta de esgoto, ou, enfim, talvez o mesmo custo, não vou me arriscar a dizer aqui quanto custa o serviço, mas por que não o serviço ir lá coletar e fazer isso pelo cidadão, né? Aqui eu queria falar um pouco sobre a questão de como os paradigmas do tratamento de esgoto, né? Esse aqui é um exemplo de como está sendo tratado na Suíça. Eu tive a oportunidade de fazer uma consultoria para o Banco Alemão de Desenvolvimento, para Santa Catarina, e eu trabalhei junto com um consultor suíço que me abriu muito a cabeça sobre essas questões que eu estou trazendo aqui para vocês. E ele fala que, na verdade, o esgoto ainda é uma história sem fim. A gente ainda não tem o controle total sobre os impactos que eles causam. Então, o que a gente está vivendo hoje, possivelmente é esse cenário aqui que a gente está tirando a DBO do esgoto, clarificando, para pelo menos eu não ter um impacto visual e afastar os patógenos, né? Mas lá, desde a década de 70, que já se fala em recuperar os nutrientes, né? Quer dizer, remover, e ainda na década de 2000, começar a recuperar esses nutrientes que faltam para a agricultura, né? E agora o grande problema, né, a emergência que existe para o tema de esgoto, é a questão desses contaminantes, principalmente oriundos dos medicamentos, fármacos, né, que tem causado um impacto aí que a gente não estava esperando. Aqui eu ia falar sobre a questão dos custos, tá? Então, se fosse, isso seriam para dados de 2011 nos preços suíços. Vejam que a gente está falando de um custo transformado em reais com a cotação da época, peço desculpas por não trazer um dado atualizado, mas que seria da faixa de R$ 95 por mês para fazer esse tratamento completo. Isso é um cenário suíço, o Brasil tem suas particularidades, dificuldades técnicas, que talvez não seria esse custo. Mas é uma reflexão para ver quanto que a gente paga de celular, TV por assinatura, né, e quanto que a gente acha caro a Casan cobrar a taxa de esgoto o dobro do consumo de água, né? Sendo que eu me arrisco a dizer que talvez tratar esgoto seja muito mais caro que distribuir água. Talvez devêssemos cobrar 120, 130, enfim, aí tem que ter uma conta a ser feita. Bom, eu queria fazer uma reflexão bem rápida, já encaminhando para o fim, que o grande problema é que assim, o saneamento é infraestrutura também, e toda infraestrutura tem perdas, né? Se a gente falar dos sistemas elétricos, é um grande problema, as perdas de distribuição, telecomunicações, qualquer tipo de infraestrutura vai ter essa questão na pauta, né? E por que esses setores são a elite da infraestrutura? Porque o grande impacto dessas perdas, de fato, acaba sendo econômico. No saneamento, a gente tem esse problema quando fala de perdas de água. É um prejuízo econômico para a companhia ter 30% de perdas, 40% de perdas. Agora, quando a gente fala de esgoto, né, a gente pode pensar que todo esse esgoto está sendo gerado é um grande problema de eficiência. Ou seja, eu não estou tendo eficiência com o esgoto, logo eu estou perdendo, né? Meu sistema está com perdas, né? E por que isso acontece? Principalmente porque o impacto é somente ambiental. Quando é saúde, ele ainda causa uma emergência, uma comoção maior. Mas ele é, de fato, ambiental. Mas eu quero fazer uma provocação. Por que não pensar que essas perdas também são econômicas? Tá?
Essa figura aqui, de um lado eu estou colocando qual que é a oferta de água que é possível de se outorgar em Santa Catarina, considerando a vazão com 98% do tempo de permanência, enfim, toda a questão hidrológica do estado, etc., e como que é hoje, né? Então, eu tenho quase metade dessa oferta distribuída por esses usos. Então, eu tenho praticamente metade ainda disponível para ser outorgado. Isso eu estou fazendo uma generalização de todo o estado, tá? Obviamente que algumas bacias têm problemas. E algumas projeções, esses dados são do Plano Estadual de Recursos Hídricos, que eu tive o prazer de participar também da equipe. Algumas projeções apontam que há um grande potencial de crescimento dessa demanda, principalmente puxado pela indústria. Lembrando que uma indústria consciente, bem instalada, que usa bem os recursos, gera desenvolvimento econômico e social. Então, assim, é boa essa tendência de crescimento de demanda pela água. Só que percebam que em 10 anos a gente pode estar batendo o nosso teto de 200 metros cúbicos por segundo. E eu quero fazer uma provocação, que essa aqui é super desconfortável. A verdade é que é o seguinte, cada 1 litro de esgoto que a gente não trata, se eu levar em consideração só o aspecto de diluição, tá? Mas se a gente deixar de lado a questão da autodepuração e só pensar a indisponibilização daquela água que eu estou fazendo naquele momento, cada litro de esgoto com 300 miligramas de DBO vai demandar outros 99 litros de água pura, né? Vamos colocar assim. Então, para cada litro de esgoto, eu estou precisando de mais 100. Se eu tratar isso com 80% de eficiência, eu preciso de 18. Com 90%, aí sim reduz consideravelmente. Mas tudo isso é para pensar qual que é a nossa verdadeira demanda por água, né? Na engenharia se fala em 200 litros por habitante por dia. Na verdade, se desses 200, 160 vira esgoto. Se você tratar muito bem, você vai precisar ainda de mais 8 para diluir. E essa água faz falta para o desenvolvimento econômico. Essa água que está sendo disponibilizada, essa água que está sendo comprometida, vai faltar. Só hoje, pela situação do estado de Santa Catarina, numa simulação que a gente fez, eu já estou precisando de 700 metros cúbicos por segundo só para diluir esgoto. Ou seja, o custo que a gente está evitando com o sistema de saneamento estão sendo pagos pelas bacias hidrográficas. E esse custo a gente não recupera, infelizmente. Mas a gente está deixando de aproveitar um potencial de usar essa água para desenvolver o estado e estamos usando essa água para diluir nosso esgoto. Isso aqui é uma simulação de como que está a situação hoje. Esse mapa só leva em consideração a retirada de água, certo? Então, pela escala de cor, aqui ele está tirando 5% do que está disponível, até uma escala de, eventualmente, mais de 100%. Eu tenho um problema na região do sul do estado com a irrigação, que realmente eles demandam muito mais água do que seria disponível. Agora, se eu olho a questão da qualidade da água, na verdade, não sobrou nenhuma bacia que não esteja comprometendo, né, grosso modo, toda a sua capacidade de diluição. Bom, encaminhando para o final, eu acho que a gente tem que superar esse papo de que esgoto é só qualidade de vida, é saúde. Na verdade, o saneamento tem um potencial incrível de transformar a realidade, né? Os custos de saúde são os mais óbvios, né? Mas há um impacto na renda, que alguns estudos já têm mostrado, porque a pessoa que não tem problemas de saneamento, ela não falta do trabalho, ela é mais produtiva, ela tem menos coisas para se preocupar. Há um potencial, principalmente no setor de turismo. Eu acho que essa agenda da Casan e da Prefeitura de despoluir a Bahia vem nesse sentido, tem um efeito multiplicador bem interessante de você transformar aquele equipamento público, né, a gente pode chamar assim, num ambiente balneável, porque você tem um ganho, inclusive, econômico, e a valorização imobiliária também. Então, esses comentários que estão aqui, eu já falei praticamente todos. Eu acho que, na verdade, o desafio talvez não seja da lei. Eu acho que a Lei 11.445 ela é muito boa, primeiro porque ela trouxe a titularidade para o município, que é onde os problemas acontecem. Mas o que está precisando ser resolvido é essa questão de percepção de valor da sociedade, né? Na verdade, não há uma percepção de valor sobre a questão do esgotamento sanitário, né? Isso porque, basicamente, com exceção de localidades muito afastadas, marginalizadas e que estejam uma classe extremamente pobre,
em Santa Catarina, com os maiores IDHs, ninguém está convivendo no meio do esgoto, apesar de ter baixos índices de saneamento. Então, essa pessoa não sabe que temos um problema de saneamento, porque não é porque o jornal disse que tem, que ela vai, de fato, acordar. Então, tem um trabalho aí bem difícil para ser feito e não é de obra. Tá? Então, essa questão de superar esse discurso de qualidade de vida e saúde, tem muito mais que isso. E, principalmente, essa provocação sobre os sistemas individuais. Por que não trabalhar o sistema individual como serviço público também, né? Talvez seja algo que a lei pecou e não soube realmente trazer isso à tona, e é uma grande oportunidade que a gente tem de resolver, talvez gastando muito menos que aqueles 500 bilhões que se dizem que são necessários em 20 anos para universalizar, né? Bom, era isso, e eu fico à disposição dos senhores no debate. Obrigado.